Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Queridos, hoje chegamos ao 10º dia de exposição do livro do Apocalipse e estaremos nos debruçando sobre os capítulos 19 e 20. Mais uma vez, nós encontramos uma introdução significativa aqui no capítulo 19, que diz: depois destas coisas. Nós vimos essa introdução no capítulo 4, verso 1, no capítulo 7, verso 1 e também no capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, são as coisas que são descritas nos capítulos 17 e 18. A queda da Babilônia e a destruição completa da prostituta e do sistema sobre o qual ela presidia e dominava. Depois destas coisas, vozes no céu são ouvidas novamente. Fomos apresentados aos céus pela primeira vez nesse livro, no capítulo 4. No verso 20 do capítulo 18, ouvimos as palavras dirigidas ao céu. Alegra-te por ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. E agora vemos o céu se alegrando. Ouvi como se fosse uma grande voz de uma grande multidão no céu, dizendo: Aleluia! Aleluia significa louvai a Yahvé. Essa palavra não é encontrada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. 4 vezes esta palavra de louvor é encontrada no início do capítulo 19. Os tempos de aleluia para o céu e a terra são iminentes. O livro dos Salmos termina com muitos aleluias. O tempo abençoado que os Salmos tantas vezes antecipam, quando a terra será julgada com justiça e a glória do Senhor se manifestará, está agora próximo. O louvor aqui é por conta da justiça de Deus exibida no julgamento da grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua sedução. E porque o sangue dos servos de Deus derramado por ela agora é vingado. A grande multidão cujo aleluia é ouvido primeiro deve ser a companhia de mártires que morreram durante a tribulação. As almas sob o altar e seus irmãos, que foram mortos mais tarde, expressam esse louvor agora. Eles são vistos como um grupo distinto dos 24 anciãos. E então, um segundo aleluia proferido por eles, enquanto a fumaça da cidade destruída sobe para todo sempre. Todo o grupo redimido, os santos do Antigo e do Novo Testamento, acrescentam seu amém e aleluia à explosão de louvor por causa da execução do justo julgamento. E eles adoram a Deus, pois foi a justiça que destruiu a grande prostituta. Em meio a essa cena de adoração maravilhosa e impressionante, o trono começa a ser ouvido. Uma voz vinda do trono disse: Louvai a Deus, todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E a ordem é obedecida imediatamente. João ouve o 4º aleluia, e é o maior, o mais magnífico. É o grande coro de aleluia no céu, como a voz de muitas águas que ruge, como a voz de poderosos trovões. Uma grande multidão diz: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus reina onipotente. Quem é esta grande multidão? No primeiro verso ouvimos o aleluia dos mártires, mas os 24 anciãos e os 4 seres viventes não participaram desse primeiro aleluia. Seu aleluia, sua adoração e exclamação aconteceu depois da primeira exaltação. E agora nós temos a grande explosão de uma grande multidão. Essa multidão inclui todos os redimidos na glória, e eles se regozijam.
e dão glória por uma razão adicional que é revelada pela primeira vez neste livro. O casamento do Cordeiro, que está para ser consumado. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque é chegado o casamento do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. A verdadeira noiva de Cristo é vista na glória, e é o casamento do Cordeiro. Sua alegria agora é plena, pois ele a recebe e une-se àquela que vai governar e reinar com ele. Mas quem é a noiva prestes a se tornar a esposa do Cordeiro? Alguns ensinam que é Israel, por estar unida ao Senhor pelos laços mais estreitos. Mas esses expositores esquecem que a cena é celestial. Esse casamento não ocorre na terra, onde o remanescente fiel olha para cima, esperando que ele apareça para a sua libertação. Mas este casamento é em glória. É verdade que tal relacionamento é declarado como sendo de Israel no Antigo Testamento. Israel se casou com Yahvé em um pacto legal, e por causa de sua condição de infiel, porque Jerusalém se fez meretriz, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 16, verso 35, ela foi repudiada. Por um tempo, Israel foi a esposa de Yahvé, como diz Isaías no capítulo 54, e então, por causa de sua maldade, divorciou-se. Ela será levada de volta no dia de seu arrependimento nacional, quando o Senhor Jesus vier. Mas, como alguém que se divorciou, ela não pode ser uma noiva novamente. A noiva de Cristo, que se tornará a esposa do Cordeiro, é a igreja do Novo Testamento. Todos os que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento constituem a noiva de Cristo. A igreja começou no dia de Pentecostes e sua conclusão será sua transladação para a glória. Ela é o corpo de Cristo e é a noiva de Cristo. Como Eva era do corpo de Adão e também sua noiva. A igreja é o objeto mais próximo e amado de seu coração amoroso. Mas como ela se preparou? E o que significa? E foi-lhe concedido que se vestisse com linho fino, limpo e branco, pois o linho é a justiça dos santos. O linho branco é a justiça dos santos. A palavra justiça está no plural. Significa mais do que a justiça que somos em Cristo, ou a fé nele, que é contada como justiça, como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 4, no verso 3. E isto inclui todos os resultados abençoados na vida e no serviço cristão, produzidos pelo Espírito Santo, a justiça prática dos santos. Em outras palavras, quem nós nos tornamos depois que fomos salvos por Jesus é aquilo que fizemos como gratidão pela salvação que Jesus nos concedeu. Assim é graça. Afinal, como indicado pela palavra dado ou providenciado, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, brilhante e puro. Foi ele mesmo, foi o Senhor Jesus que preparou e removeu cada ponto, cada ruga e cada mancha. Queira Deus que nós, o seu povo, possamos meditar diariamente nesse glorioso evento vindouro, as bodas do Cordeiro, e dessa forma andarmos dignamente de tal Senhor e de tal chamado. Mais uma vez, João é comissionado a escrever: bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas que bem-aventurança mais gloriosa, irmãos! Queridos, mas continuando, aqui no capítulo 19, dos versos 11 a 16,
Agora nós chegamos ao grande evento tantas vezes mencionado no Antigo Testamento. O evento pelo qual este mundo está esperando, a manifestação visível daquele que os céus receberam, que volta então para julgar a terra, para receber o reino prometido e para governar sobre a terra por 1000 anos. Alcançamos o grande clímax no Apocalipse. Suas próprias palavras agora devem ser cumpridas. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, verso 29. As palavras impressionantes, eu vi o céu aberto. O céu foi aberto para o Senhor Jesus quando ele saiu do Jordão em seu batismo. Mas enquanto seu batismo prefigurou sua morte no lugar do pecador, sua ressurreição e ascensão são prefiguradas em sair das águas e do céu aberto. No céu, à direita de Deus, ele tem estado desde então, invisível aos olhos humanos. Por fim, chegou a hora em que Deus fará de seus inimigos o estrado de seus pés. O céu está aberto para que ele seja revelado em sua gloriosa majestade. Ele vem como o poderoso vitorioso para julgar com retidão e fazer a guerra. E eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele foi chamado de fiel e verdadeiro, e em justiça ele julga e faz guerra. O cavalo branco é um símbolo de guerra vitoriosa e também de uma conquista gloriosa. Quando 7 anos antes o primeiro selo foi aberto, lá no capítulo 6, um cavaleiro apareceu em um cavalo branco, alcançando grande conquista. Foi o falso rei que foi visto em visão. Mas agora, nessa visão gloriosa, o Senhor está vindo para conquistar e reivindicar sua herança. É chegado o dia designado em que Deus julgará o mundo com justiça por aquele homem a quem ele ordenou. Disso deu garantia a todos os homens de que o ressuscitou dentre os mortos. Sobre a sua cabeça estão muitos diademas. Os santos usam coroas, mas aquele a quem pertence todo o poder no céu e na terra usa muitos diademas, circundando sua cabeça em esplendor deslumbrante. E ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia a não ser ele mesmo. E novamente está escrito: seu nome é chamado de Palavra de Deus. E em sua vestimenta e em sua coxa há um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome desconhecido é o nome de sua divindade essencial. Nenhum nome humano pode expressar o que ele é em si mesmo. Nas palavras do Senhor Jesus, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Seu nome, a Palavra de Deus, nos remete ao Evangelho de João. Como palavra, ele é a expressa imagem de Deus, ou seja, ele torna Deus visível. Ele é a expressão de Deus em seu caráter, seus pensamentos e conselhos. E o terceiro nome mencionado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, expressa o que ele é em relação à terra. E ele estava vestido com uma veste manchada de sangue, e de sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele as governará com uma vara de ferro, e ele mesmo pisará o lagar do vinho da justa ira do Deus Todo-Poderoso. A vestimenta suja de sangue não tem nada a ver com sua obra na cruz. O Senhor Jesus é descrito lá no capítulo 63 do livro do profeta Isaías, como aquele que tem o dia da vingança em seu coração.
E esta passagem de Isaías está aqui sendo cumprida. A espada de dois gumes nos remete também ao profeta Isaías no capítulo 11, verso 4. Com a vara da sua boca ferirá a terra, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Mas ele não está sozinho. Os exércitos do céu seguem o grande rei. Eles estão como ele, sobre cavalos brancos, e estão vestidos de linho fino, branco e limpo. Esses exércitos não são os anjos. É bem verdade que os anjos estarão com ele quando ele vier, pois está escrito: então ele será revelado com seus santos anjos. Os anjos serão ceifeiros no julgamento, como narra o Evangelho de Mateus no capítulo 13, verso 41. Quando a era acabar, e eles serão usados também no reagrupamento de Israel. Mas os exércitos aqui não são anjos, eles são os santos glorificados. O linho fino, branco e limpo os identifica plenamente. Como diz a carta aos Hebreus no capítulo 2, verso 10, o filho traz seus muitos filhos à glória. Nos versos 17 a 21 do capítulo 19, temos outra visão sublime. Um anjo é visto pelo vidente de pé ao sol, e com uma voz alta ele convoca os pássaros que voam no meio do céu para se reunir para a grande ceia de Deus, para comer a carne dos mortos. As aves de rapina são convocadas com antecipação para a batalha do Armagedon, que é então iminente. E agora chegou a hora do julgamento. Os mortos do Senhor serão muitíssimos, como profetizou Isaías lá no capítulo 66. E lá embaixo na terra há a maior reunião de exércitos que o mundo já viu. A besta, a cabeça do Império Romano revivido, é o comandante-chefe. Os reis da terra estão com ele. Vastos exércitos acampam em todos os lados. O grande vale nas planícies de Esdraelon está cheio de soldados. As colinas e montanhas fervilham de homens armados. O poder de Satanás reuniu e cegou esta vasta multidão ao máximo. Zacarias capítulo 14, verso 2 agora está sendo cumprido. Enquanto os vastos exércitos estão cobrindo vales e colinas, o objetivo será Jerusalém. Todas as nações estão reunidas contra ela. Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, as casas saqueadas e as mulheres violadas. E metade da cidade irá para o cativeiro, e o resto do povo não será extirpado da cidade. E agora, enquanto esses exércitos estão reunidos, a grande batalha do Armagedon acontece. Eles estão prontos para fazer guerra contra ele, que vem pelos portais do céu. Então o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações, como diz o verso 3 do capítulo 14 do profeta Zacarias. A batalha não consome muito tempo. Um golpe poderoso vindo de cima, um lampejo de glória e toda a sua força e poder se foi. A pedra do capítulo 2 de Daniel caiu. Com um golpe, o domínio e todo esse poder dos gentios chegam ao fim. Assim, as palavras que nosso Senhor falou enquanto estava na terra: sobre quem esta pedra cair, será reduzido a pó. Essas palavras, então, foram cumpridas, como citadas pelo Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 44. E enquanto os exércitos perecem quanto ao corpo, e a ira de Deus varre a terra limpa da massa de apóstatas, tomando vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho, a besta, o chefe do império, e o falso profeta, a segunda besta lá do capítulo 13, que é o falso Messias, o anticristo,
são lançados vivos em um lago de fogo que arde com enxofre. Mas eles não foram aniquilados, pois 1000 anos depois ainda os encontramos lá. E ainda existem e sempre existirão naquele lugar de punição eterna. E aqueles que foram mortos quanto ao corpo serão ressuscitados após o milênio e também compartilharão do mesmo lugar com seus 2 líderes, a quem eles seguiram e adoraram. No capítulo 20, dos versos 1 a 3, Satanás, que foi expulso do céu 3 anos e meio antes da vinda visível e gloriosa do Senhor, e que esteve na terra em pessoa, embora não sendo visto por olhos humanos, é pego para ser colocado em sua prisão por 1000 anos. Os termos-chave e grande corrente são obviamente figurativos. Satanás é mencionado em todos os seus títulos infames. Ele é chamado de dragão por causa de sua horrível crueldade e vileza. A velha serpente, por causa de sua maldade, astúcia e engano. E finalmente ele é o diabo e Satanás, porque é o acusador dos irmãos, aquele que se opôs a Cristo e a seu povo. Nos versos 4 a 6 do capítulo 20, os tronos são vistos a seguir por João. Ele diz: eu vi tronos e eles se assentaram sobre eles, e o julgamento foi dado a eles. Daniel também viu tronos em conexão com o julgamento da besta, mas nada é dito sobre os ocupantes dos tronos na visão de Daniel. Mas aqui temos uma revelação completa, e várias vezes a bendita declaração é feita de que Cristo e seus santos reinarão com ele por 1000 anos. A nova era, na qual todas as coisas são colocadas em sujeição a seus pés, o reino pessoal de Cristo, no qual todo o seu povo redimido tem uma parte, começa. Vai durar 1000 anos. 6 vezes lemos sobre os 1000 anos neste capítulo. Como esta era vindoura durará 1000 anos, foi chamada pela palavra latina de milênio. E isso deve ser suficiente para qualquer cristão acreditar em tal idade de 1000 anos. No entanto, esta era de bênçãos e glória indescritíveis para esta terra é revelada em toda a Bíblia. O Antigo Testamento contém muitas promessas não cumpridas de bênçãos para Israel, as nações da terra e até mesmo para toda a criação, que nunca viram nem mesmo um cumprimento parcial. O livro do profeta Isaías está cheio de tais promessas. No Novo Testamento também há passagens que claramente ensinam e apontam para uma era de glória para esta terra. Como Mateus, no capítulo 19, verso 28, Atos, capítulo 3, verso 19, Romanos 8, 19, entre outras referências. Esta terra tem um futuro brilhante e glorioso. As nações transformarão suas espadas em relhas de arado. A justiça e a paz certamente se beijarão, e a maldição da criação e as dores de parto terminarão. Mas quando? Nunca enquanto os grandes desdobramentos deste livro que seguimos não tenham acontecido. Não pode haver dia melhor para a terra enquanto o Senhor Jesus estiver ausente, e não no trono que lhe pertence. Mas quando ele vier, quando ele aparecer em glória e majestade, então a terra encontrará seu descanso, e a criação que geme será plenamente libertada. Então, aqui em nosso livro do Apocalipse, é dada a revelação de que Cristo reinará por 1000 anos e seus santos reinarão com ele. Notemos brevemente as diferentes classes mencionadas que estão associadas a Cristo em seu reinado pessoal. Toda a companhia dos redimidos, como os vimos sob a figura simbólica dos 24 anciãos,
ocupando tronos e usando coroas, é sem dúvida designada pela primeira declaração. Eles se assentaram sobre eles e o julgamento foi dado a eles. Eles, ou seja, toda a companhia, julgam com o Senhor Jesus. Esta é a companhia arrebatada que vimos primeiro em glória nos capítulos 4 e 5. Queridos irmãos, todos nós cremos que pertencemos a este grupo. Em seguida, nós vemos os mártires, que nós os conhecemos na abertura do 5º selo, no capítulo 6 de Apocalipse, que João descreve como: eu vi as almas dos que haviam sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E então nós temos um terceiro grupo, e vi aqueles que não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Estes são os mártires que foram mortos durante a grande tribulação, quando a besta ergueu a imagem e exigiu sua adoração. Eles então viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A primeira ressurreição já passou, e todos os que dela participam reinam com Cristo, são sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele então por 1000 anos. Dos versos 7 a 10 do capítulo 20, Satanás, que foi colocado no abismo 1000 anos antes, está agora solto de sua prisão. Deus permite que ele saia mais uma vez. E agora ele está solto mais uma vez para continuar por um breve período seu trabalho. E ele encontra nações prontas para seu engano. Não poucas, mas um número elevado como a areia do mar. Deus permite que Satanás saia de sua prisão para que a corrupção absoluta do homem seja demonstrada. O homem foi provado e testado em todas as condições possíveis. Ele falhou em todas as épocas. Ele falhou sob a lei. Ele falhou ainda mais na dispensação da graça. E agora, sob as condições mais gloriosas, durante o milênio, quando o próprio Senhor é conhecido em toda a terra e reina em justiça, quando a necessidade e quase todas as tristezas de uma criação arruinada são banidas, quando a paz na terra, o homem também falha e não responde totalmente a um Senhor gracioso. Mas aqui está uma dificuldade que muitos têm. Muitos fazem a seguinte pergunta: se o mundo inteiro se converte durante o milênio, como é que Satanás encontra nações prontas para ficar ao lado dele depois do reinado de Cristo por 1000 anos e depois os leva à destruição? Na verdade, isso é simples de ser explicado. No que diz respeito a Israel, a vida de todo o Israel quando ele vier, o remanescente confiante de Israel, eles constituirão a nação abençoada na posse de todas as suas bênçãos prometidas. Eles não são mencionados como aliados de Satanás. Não há mais apostasia para aquela nação. Como o profeta Isaías fala lá no capítulo 59, verso 20, atestando isso. E as nações gentias no início do milênio também serão convertidas. No entanto, as condições humanas da terra continuarão. As nações não estão em um estado glorificado. O casamento vai continuar, as crianças nascerão durante o milênio. Na verdade, a terra será povoada como nunca antes. E ainda mais, não existirão guerras, nem terremotos, nem fome, nem pestes. Nem haverá mortalidade infantil. A morte física não será mais a regra universal, mas sim uma exceção, como o profeta Isaías diz lá no capítulo 65, verso 20.
Mas não podemos nos esquecer que cada criança nascida durante o milênio das nações convertidas vem ao mundo da mesma forma que as crianças na era presente. Elas serão ainda concebidas e nascidas em pecado, e então elas precisarão nascer de novo. É assim como muitos filhos de pais piedosos nesta era estão endurecidos para o Evangelho e vivem em pecado, embora ouçam o Evangelho e vejam seu poder, no milênio uma enorme multidão verá a glória e viverá sob a melhor condição que a terra viu desde antes da queda do homem. E ainda assim, eles serão endurecidos para a glória, e apenas se submeterão à justiça daquela época e obedecerão por meio do medo. Pois a desobediência às leis que governam o reino na terra significará um julgamento certo e repentino. Pois não é uma obediência produzida por um coração crente e confiante, mas apenas uma obediência fingida. 3 salmos proféticos que falam dessas condições milenares tornam isso claro se considerarmos a sua leitura. O Salmo 18, verso 44 diz: Assim que me ouvirem, me obedecerão. Os estranhos me farão uma obediência fingida. E também no Salmo 66, verso 3, que diz: Dize a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, os teus inimigos apresentarão obediência fingida a ti. E também o Salmo 81, verso 15. Os que odeiam o Senhor, rendem-lhe obediência fingida. Se nós formos estudar esses salmos, nós vamos compreender, assim como muitas nações se submetem enquanto o pecado está em seus corações. E em sua cegueira, elas anseiam e esperam um dia em que poderão se livrar dessa restrição. E esse dia chegará quando Satanás será libertado da prisão para enganar essas nações novamente. Nós acompanhamos a história de Satanás neste livro e vimos como ele foi expulso do céu para a terra, onde causou a grande tribulação. Então nós o vimos destituído de todo o seu poder. Os reinos do mundo tornaram-se o reino de Cristo, e a velha serpente foi lançada no abismo, onde permaneceu 1000 anos. Solto por um pouco de tempo, ele tentou mais uma vez se tornar o mestre da terra, e o fogo do céu devorou as nações que se rebelaram. O diabo então recebe sua condenação final. Ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai para um lugar fixo, uma localidade onde o tormento indizível e eterno é a sua porção. Esse lugar está preparado para o diabo e seus anjos, como o Senhor fala lá no capítulo 25 de Mateus, verso 41. E todos os ímpios irão compartilhar esse lugar. E ele encontra outros lá. Os primeiros seres lançados nessa morada final foram a besta, o líder do Império Romano revivido, e o falso profeta, o anticristo, a segunda besta vista lá no capítulo 13. Eles foram colocados lá 1000 anos antes, e como estão lá como pessoas, isso mostra que não foram aniquilados, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Além desses 3 que eu citei, as nações que foram julgadas e condenadas no início do milênio, quando o Filho do Homem se assentou no trono de sua glória, também estão no lago de fogo. Nos versos 11 a 15 do capítulo 20, agora chegamos à última cena do julgamento da santa palavra de Deus. Muita confusão prevalece entre os cristãos sobre esse julgamento. Não existe algo na palavra de Deus como um julgamento universal, e nem existe uma ressurreição universal. Todo ser humano que morreu será ressuscitado em algum momento.
Nosso Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 28, de duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para o julgamento. O Apocalipse fala da primeira ressurreição. Como diz o verso 5 aqui do capítulo 20, ele afirma: esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição foi concluída no início do milênio. Mas como diz o texto, mas o resto dos mortos que não reviveu até que os 1000 anos terminassem, o resto dos mortos estão agora à vista de João, e eles são necessariamente os iníquos mortos, que morreram em seus pecados, e cuja ressurreição é a ressurreição para julgamento. É ensinado que toda a raça humana, os vivos e os mortos, aparecerão diante desse grande trono. Mas isso é incorreto, pois o texto diz, João falando, eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Observe que nenhuma pessoa viva estará lá. Novamente, a cena do julgamento, citada por Jesus em Mateus no capítulo 25, verso 31, é mencionada como sendo o julgamento universal e idêntico ao julgamento que nós estamos falando aqui no Apocalipse. Mas este é um outro erro. No julgamento que Jesus narra no capítulo 25 de Mateus, os mortos não estão lá, mas as nações vivas são julgadas no início do milênio. E essas nações são julgadas pelo tratamento dispensado aos pregadores judeus do Evangelho do Reino, por eles anunciado durante os últimos 7 anos da era. Eles não aceitaram a última oferta de misericórdia, e é por isso que trataram os mensageiros como o fizeram. Além disso, o trono que o Filho do Homem ocupa, lá em Mateus capítulo 25, está sobre a terra. E o trono aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 11, aparece depois que a terra e o céu fugiram. A igreja e os santos de Deus não se preocupam de forma alguma com o julgamento de Mateus capítulo 25 e nem com o julgamento do grande trono branco. Eles estão naquele momento em sua própria presença e glorificados. Todo cristão deve ter essas coisas claramente definidas e saber que para ele, como em Cristo, não há mais julgamento ou condenação. O tribunal de Cristo perante o qual os crentes devem comparecer, conforme citado por Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, não diz respeito à sua salvação eterna, mas às suas obras e também suas recompensas. Mas quem é o ocupante desse grande trono branco? Não é o Deus Pai, mas o Deus Filho. Como diz Jesus no capítulo 5, verso 22 do Evangelho de João, ele diz, o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. A terra e o céu fugiram de sua face, manchados pelo pecado e contaminados como estavam, eles fogem da face do Santo. João então viu os mortos em pé diante do trono. Os livros foram abertos e outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Lemos 2 vezes que eles são julgados de acordo com as suas obras. E no livro da vida, nenhum de seus nomes estava escrito. Segue-se que a segunda ressurreição acontece. O mar entrega seus mortos, a morte entrega seus mortos e também o Hades entrega as almas dos infiéis que estavam temporariamente lá. E depois disso, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E então temos aquela palavra solene, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que corresponde àquela declaração
do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos, ser escrito no livro da vida significa ter vida em Cristo. Nem nossas obras, nem nosso caráter, nem nossa religiosidade, nem todas as nossas lágrimas, nem todas as nossas orações, ou até mesmo o nosso serviço cristão